Boa tarde, tudo bom, meus amores, com vocês? Tudo tranquilo? Como foi o período de recesso? Estamos de volta agora às nossas aulas, tá bom? E vamos retomar no estudo do nosso livro. Agora nós vamos aqui para a unidade 3, observar e registrar. E agora, pessoal, nós vamos estudar o gênero relatório. Então, antes de começar a falar do relatório, eu gostaria que vocês observassem essa imagem do livro de vocês. Peguem um livro na página 80 para vocês acompanharem, tá bom? Então, aí, veja que tem um box branco que está escrito esqueleto de baleia azul de 25 metros no salão principal do Museu de História Natural, Londres, Reino Unido. Essa foto é de 2017. Observem bem, né, a imagem. A imagem é distribuída na página 80 e 81. Coloquei para vocês aí da página 80. E veja o que nós podemos observar nesta fotografia, nessa imagem. Vemos muitas, né? Temos muitos detalhes aí que nós podemos observar, tá? Mas nós vamos agora nos reportar exatamente para os elementos, para alguns elementos da imagem, principalmente aí da entrada, né? Os que chamam mais atenção. O que chama mais atenção? Eu acho que vocês, se vocês olharem bem, né? Observar bem, você vai ver, assim, em primeiro lugar você vai dizer, nossa, o que chama bem atenção é essa imagem, esse esqueleto, né, dessa baleia que está pendurada aí no teto, né, do museu. Isso daí é o museu, como está escrito aí, o Museu de História Natural, né, e o esqueleto ele está dependurado aí no teto do museu. E além do esqueleto, aí nós podemos observar a arquitetura do museu, né, que é muito bonito, muito bacana. Observe os detalhes da arquitetura, o modelo aí dos janelões, das portas de entrada. Então, o que chama bastante atenção esse modelo da arquitetura. As pessoas também que estão na porta ou no meio do salão. O detalhe também do piso, né, algo chamativo também, né, que nós podemos observar. O salão, que é bem grande, né? Um salão enorme também. Outro detalhe que nós podemos observar, né? Que chama também a atenção, que nós podemos ver. Tem a escadaria, né? Para os outros ambientes, para as outras visitações, porque aí está mostrando, né, o salão principal, né, mas claro que tem outras coisas, tem muitas coisas para se ver num museu histórico, né, no museu histórico natural, tá bom? Veja que as pessoas estão diante, tem uma arquiteturazinha, uma escultura, algumas pessoas paradas na frente de uma escultura, né, branca aí também. Então, muitos detalhes que nós podemos observar. E aí, pelo que nós vemos nessa foto e também com base, assim, em relação a esse assunto, em relação ao Museu de História Natural, eu acho assim que para vocês, para nós que moramos aqui no interior, não podemos nem dizer assim que nós sabemos exatamente, que vocês, eu não posso nem cobrar de vocês o que é um museu, né? Eu vou logo falar para você, assim, o Museu de História Natural. Eu posso pedir para vocês pesquisarem, né, o que é um Museu de História Natural, mas eu vou logo falar para vocês que é um museu de história natural, ele é um local, ele é um ambiente destinado à exposição de espécies zoológicas, de espécies botânicas, de espécies animais, espécies raras,
também de objetos, né, de interesse arqueológico, né, de astronomia. Então, desse tipo, né, é desses tipos. Um museu de histórico natural é destinado para esse modelo, né, de exposição de zoológico, né, espécies de zoológicos, grupos botânicos, espécies raras, objetos de interesse arqueológico, como esse esqueleto que está aí exposto, né, também da astronomia, entre outras coisas. Pessoal, vocês já estudaram alguma coisa sobre museu? O que você sabe sobre museu? Eu gostaria que vocês escrevessem aí no caderno de vocês o que vocês sabem sobre museu. E se vocês não lembrarem, depois vocês façam uma breve pesquisa aí no Google, tá? E vejam, né, o que é exatamente museu, para que serve um museu. A finalidade de um museu, a importância, né, de um museu, para que serve, né, com a sua finalidade, com a sua importância. Você vai ver que ele é muito importante, tá? Que ele serve para muitas, assim, é muito importante para a história, é muito importante para entender sobre o passado, para entender até acontecimentos presentes em relação ao passado. E existem inúmeros tipos de museus, inúmeros. Museu, esse daí, né, de histórico natural, existe museu de literatura, existe um museu de peças arqueológicas, existe museu de esculturas. Então, existem inúmeros tipos de museu de pedras preciosas, museus, e existem inúmeros tipos de museu. E a pergunta é, algum de vocês já visitou algum museu? Se já visitou, me digam, o que tinha? O que tinha nesse museu? Em São Luís tem alguns museus, né? Quem já foi para São Luís já deve ter visitado algum museu. Lá tem até o Museu do Reggae, né? Também, que é muito interessante, tá? Então, assim, estou falando de museu. Quando a escola, aqui no interior, nós não temos, né, pessoal, um museu. Mas nas capitais, as pessoas, né, as escolas costumam fazer excursões para visitações, né? Visitar, por exemplo, um museu. Então, veja o que acontece. A professora programa a visita, pode ser na aula de história, dependendo do que está estudando, podia ser na aula de língua portuguesa, não sei, depende do conteúdo, tá? Podia ser na aula de geografia, onde está estudando sobre astronomia, digamos assim, e aí vai visitar um museu, né, de astronomia. Então, o professor programa essa visitação, programa o dia, pega os alunos, todo mundo, vão visitar o museu. Visitam, depois voltam para a escola, vão falar sobre, né, o que viram lá. E existe, pessoal, um documento muito importante para esse momento. É um documento que nós vamos falar agora dele, tá? Nós vamos estudar esse gênero, né, sobre esse documento. Vamos falar sobre esse gênero textual, que é muito usado para esses momentos, que é o relatório. Existem vários tipos de relatório, de visita, de experiência científica, né? E aí nós vamos estudar o gênero relatório. Então, para que é utilizado o relatório? O que é o relatório? O que é o gênero relatório? Então, o relatório, na verdade, ele é um tipo de texto que relata sobre algo,
como o nome diz, né? Ele relata sobre algo. E esse relatório, ele pode ser tanto escrito como também oral. E ele apresenta um conjunto de informações, né, pormenorizadas sobre determinado tema. Mas nós vamos falar do relatório, assim, agora nesse momento nós vamos estudar sobre o relatório escrito. Por isso que eu falei sobre o relatório de visita ou do relatório de experiência científica. Por exemplo, as pessoas, os alunos que fossem visitar esse museu que nós estamos observando aí na fotografia, visitaram, voltaram para a sala de aula. E agora o professor debateram sobre o que viram lá e o professor pede um relatório, né, um relatório de visita, um relatório escolar, né, sobre o que os alunos viram no lugar. E aí ele já explicou sobre o que é o relatório, que trata, ele é um tipo de texto expositivo, narrativo, descritivo. Tem alguns relatórios que podem ser críticos, com presença aí de argumentação, que são considerados até pessoais, né, esse tipo. Existe também os relatórios que fazem parte das redações técnicas. Esses são muito importantes aí, né, para registrar essa atividade. É esse que eu estou falando, né, desse relatório técnico, que esse relatório de experiência científica, de visita, é usado muito na escola, na universidade, nos trabalhos, é chamado de relatório escolar. E nós podemos citar, por exemplo, a participação num evento, numa visita de um equipamento cultural, numa atividade em sala ou em grupo, relatar uma experiência, relatar detalhes de uma pesquisa, de uma apreciação de um livro, de um filme, tudo isso usando esse gênero que é o relatório. A linguagem, né, utilizada nos relatórios é a linguagem formal, tem que ser formal, com bastante cuidado, utilizando a norma culta, utilizando a coerência, a coesão textual, então tudo certinho. E no relatório escolar, o aluno pode relatar sobre um evento ou uma atividade que o professor pede. Além do relatório escolar, existe o relatório científico, que são os relatórios acadêmicos, que são produzidos aí após uma pesquisa. Geralmente ele é destinado às pessoas do curso superior. Existe também os relatórios administrativos, que não nos diz respeito nesse momento. E esses relatórios, eles podem ser classificados em crítico. Os críticos é quando surgem as opiniões e as apreciações do autor no corpo do texto. Existe o relatório de síntese, né, que são os relatórios mais simples, que apresentam um resumo sobre determinada atividade, por exemplo, um relatório sobre um filme, né, assistido em sala de aula, sobre uma visita, como eu falei. E existe também um relatório de formação, que é quando há um desenvolvimento aí de um projeto ou de uma pesquisa. No caso das feiras, né, das feiras científicas, das amostras. Então, é usado esse relatório de formação. E qual é a estrutura, né, textual? Como é que podemos elaborar um relatório? Então, também vai depender do tipo de relatório, que depende, que surge dentro de um padrão definido. Então, o relatório ele apresenta uma capa, que é chamada de folha de rosto. Geralmente, esses relatórios possuem uma capa. Ele tem um título, né, o título do trabalho, o nome do aluno, ou então do grupo, né, o nome do professor, da escola, a data. É o índice, quando se trata de trabalhos mais longos. O título também na página seguinte, antes de começar a escrever o relatório. A introdução,
A introdução é com as informações descritas do trabalho, os métodos utilizados e tal. O desenvolvimento, que é a maior parte do texto, está dentro do desenvolvimento, mostrando aí a conclusão do relatório, né? É quando a finalização, o resumo do que foi descrito no decorrer do relatório. As principais ideias expostas, né, do trabalho. E as considerações finais, no caso dos relatórios críticos, tá? Claro, tem a bibliografia também, que inclui aí, no caso, alguns, né? Alguns incluem aí o conteúdo teórico utilizado pelo desenvolvimento do trabalho, tá bom? Então, o relatório escolar é dessa forma. E aí, como eu coloquei para vocês onde que a gente usa o relatório, né? A finalidade principalmente, né, desse relatório. E aí nós vamos nesse período, nesses dias, a partir de agora, planejar e produzir também um relatório. Não sei como é que nós vamos fazer esse de visita, mas nós vamos, estou planejando aqui, tá? Também